As lojas estão ficando cada dia mais bonitinhas e mais pequenininhas. Eu tenho até um amigo hippie que comprou um elevador só para fazer uma boutique. Antes fora nada, nada, tá tudo ou nada. Antes fora nada, nada. Então e a prova? A prova? Faz já aqui ao lado. Nossos comerciais, por favor. Ora, muito boa noite aos caros amigos e colegas que nos têm vindo a acompanhar aqui nestes projetos do Plágio e do Novos Fora Nada. Hoje aqui num modelo um bocadinho diferente, portanto o modelo do Novos Fora Nada, modelo que já tínhamos utilizado quando as eleições para a Câmara Municipal e para os órgãos autárquicos. E hoje voltamos a este modelo para ouvir o primeiro candidato à conselhia, portanto do PS, do Partido Socialista, Bruno Constâncio. Já vou fazer aqui um bocadinho aqui a resenha daquilo quem é o Bruno e que percurso é que ele tem dentro da área política. E, portanto, e para hoje, antes de passar aqui para apresentar o Bruno, era dar as boas noites, em primeiro lugar, ao Bruno Constâncio e agradecer a disponibilidade e ter aceitado este convite destes dois maranhenses. Muito obrigado, Bruno Constâncio, por teres vindo. Obrigado, Bruno. Também somos os dois Brunos, né? Bruno Lemos e Filipe, por este convite. Eu acompanho muito os vossos programas e sempre os vi todos e gosto muito, porque é preciso na Marinha Grande haver mais programas desses, até para se chegar a informação correta às pessoas. E fui sempre um assistente, assíduo das vossas entrevistas, dos vossos convidados, sempre excelentes escolhas nos convidados, todos eles. Eu ouvi alguns quadrantes, um quadrante mais político, outro mais social, mas foi sempre muito interessante. E olha que vocês demoram, ainda têm programas com mais de 1 hora e eu não conseguia desligar e estava a vê-lo até ao fim. Isto é uma das coisas que é verdade, eu não conseguia, porque estava sempre a ser interessante, portanto era sempre dinâmico. Isso é muito interessante. Obrigado, Bruno. Não tenho dúvida nenhuma que tem muito a ver com a qualidade dos convidados, certeza absoluta. Filipe, boa noite. Estavas com saudades do pessoal ou quê? Boa noite, então já andávamos afastados aqui destas lides há algum tempo, mas às vezes também é preciso respirar fundo. E eu quero reforçar os agradecimentos que tu fizeste ao Bruno, porque efetivamente isto é um desafio que nós lançamos e as pessoas não são obrigadas a aceitar, obviamente, e portanto nós só temos de estar gratos por virem conversar um bocadinho connosco e esperamos estar à altura das expectativas da conversa. Sim, senhora, muito obrigado então. Eu ia só então fazer aqui uma passagem rápida pelo percurso do Bruno, do ponto de vista político, porque é o que nos interessa aqui. Portanto, o Bruno entra em 92 no Partido Socialista, embora nesta altura ainda numa posição como independente, mas entra no projeto, chamemos assim, a apoiar aquilo que foi a campanha do Álvaro Órfão, neste caso até a vitória. E depois, a partir daí, praticamente não parou, ou seja, tanto do ponto de vista do apoio aos candidatos, como depois, mais tarde, como vamos ver, também nas candidaturas e nas participações do ponto de vista da conselhia. Portanto, em 97, esteve também envolvido também na candidatura de Osvaldo Castro, participa também na campanha de 2001, portanto, onde tem a maioria absoluta na altura. Depois, antes disso, um pouco antes disso, em 99, começa a participar também de uma forma mais ativa, também do ponto de vista nacional, ou seja, vai ao primeiro Congresso Nacional na altura com António Guterres, e pronto, e a partir daí vai a outras comissões políticas, participa e tem a oportunidade de acompanhar grandes nomes do partido, como Osvaldo Castro, Telmo Neto, Telmo Ferraz, Henrique Neto, Álvaro Órfão, João Paulo Pedrosa, Paulo Vicente, entre outros. Tem acompanhado a vida do partido nos últimos largos anos. Em 2005 participou também na campanha de Curto Ribeiro, na altura contra João Paulo Pedrosa. Há aqui uma altura que se afasta um bocadinho, portanto, por algumas tomadas de decisões que toma um pouco contrárias àquilo que era o rumo do PS, mas em 2009 volta outra vez a apoiar Álvaro Pereira, na altura onde também ganha as eleições. Pronto, depois há aqui uma fase também de percurso profissional, onde vai para Luanda, em 2012, e depois volta com a campanha em 2017 da Cidália Ferreira,
E é nessa altura que começa a sua primeira candidatura à Conselhia do Partido Socialista. Na altura perde por um voto, nós já vamos falar um bocadinho também sobre isso. E depois tem uma nova candidatura, aí já não como líder, mas também, ou seja, está na lista que acaba por vencer. E este é um percurso que dentro do nosso Conselho é um percurso que já tem alguns anos e que já traz aqui alguma experiência, pelo menos do ponto de vista de acompanhar aquilo que é a evolução política do partido. Nesta altura, portanto, como já disse há pouco, estamos numa fase ainda da apresentação de candidaturas, estamos nas eleições a dia 7 de outubro, estamos a gravar, portanto, agora, e vamos publicar quando tivermos os dois gravados, para não haver qualquer influência nas perguntas e nas respostas de cada um dos candidatos. E começo por aqui. Bruno, nós acabamos por aqui ter acesso a alguma informação que estás a disponibilizar para os eleitores, portanto, para os militantes do PS, e tu falas, portanto, esses documentos têm um ponto de partida, que me parece que é lógico e visível, que é as últimas eleições. E a primeira pergunta que te faço é mesmo essa. Já foram feitos balanços ou já foram feitas análises sobre o que é que se passou nas últimas eleições para começar do zero, chamemos assim, para as próximas eleições, ou é algo que ainda está por fazer? Bem, o resultado foi um resultado que foi péssimo para o partido, porque o PS vinha de 3 mandatos de liderança, com trabalho, e com aquele resultado criou-se algumas fricções dentro do próprio partido. E, portanto, não posso dizer que tínhamos todos nos sentado e chegado a alguma conclusão daquilo que poderia ter resultado melhor ao partido. Temos também a demissão logo imediata do presidente da Conselhia, do Nelson. Depois também a recusa do número 2, Paulo Grangeiro, por questões pessoais, também já tinha pedido a renúncia. E depois começa-se a criar aqui uma que eu chamo tipo uma comissão administrativa, em que depois se coloca o terceiro, o quarto era eu, e portanto o quarto eu não podia ser de qualquer maneira, portanto tinha que ser a terceira, e coloca-se aqui uma situação de uma gestão à deriva. Uma gestão à deriva e que esperámos que as eleições internas viessem resolver. E, portanto, nunca se fez esta análise depois das eleições, até porque houve ali um certo... Não é um abandono, eu não vou chamar abandono, ninguém abandonou, mas ficou um vazio. Mas no teu ponto de vista, essa reflexão não era extremamente importante? É. Ou seja, nós também não corremos o risco de, nestas eleições, se dedicar algum do tempo que se calhar deveria ser para outras coisas, a partir a pedra que já deveria estar partida desse ponto de vista. Vamos lá ver. Ou seja, não foi uma derrota qualquer, não é? Exatamente. Foi uma derrota extremamente não foi uma derrota qualquer e que deixou marcas dentro do partido. Sim, teve causas e consequências. E, portanto, mas isso só que não se deve fugir dos problemas. Nós devemos os encarar de frente e eles estão lá. Só que a ideia é exatamente esta. E a minha candidatura foi exatamente isto. É unir e fortalecer aquilo que se fragilizou. É evidente que se nós não conseguirmos unir o partido e continuarmos com esta guerrilha, com este trabalho de guerrilha, de que há culpados, então o partido nunca mais se vai organizar. Acho que está na altura. As análises têm que ser feitas, mas é para melhorar, não é para ainda degradar mais o ambiente. Eu não estou a dizer que o ambiente esteja degradado, eu estou a dizer é que não devemos alimentar este tipo de apontar os dedos, porque o resultado está feito. Nós agora queremos é levantar o partido, colocar o partido no lugar onde não deveria ter saído, e acho que agora já não sou eu, já não sou só eu, fico sozinho com esta minha opinião, e portanto só com um partido bem organizado, em termos de conseguir o Partido Socialista, é que vamos conseguir tirar resultados autárquicos, porque aqui,
E é isto que é a minha candidatura. Eu só estou preocupado com o Conselho. Eu não tenho nenhumas pretensões, nem distritais, muito menos nacionais. A minha vida foi toda feita aqui, tenho empresa aqui, tenho família aqui e eu gosto é muito da Marinha Grande. E, portanto, a mim o que tenho menos interesse é andar a discutir quem é o culpado. O que eu tenho interesse é dizer que há pessoas muito válidas dentro do partido e levantar o partido. E é aqui que Bruno, eu quando estava a fazer esta pergunta, desculpa lá, eu quando estava a fazer esta pergunta não me estava a referir tanto a culpados ou a encontrar culpados, mas sim a refletir sobre as causas que levaram, porque efetivamente, quer dizer, se há responsabilidade política, isso é óbvio, mas do ponto de vista daquilo que aconteceu, o que é que terá acontecido? O que é que terá acontecido? Não. Que reflexão da tua parte, a minha pergunta era nesse sentido, qual é a reflexão que tu, ou que, em primeiro lugar estávamos a perguntar se essa reflexão já tinha sido feita pelo partido, mas de qualquer maneira, e não tanto no sentido, como estava a dizer, de encontrar culpados, mas de perceber as causas que estiveram na origem desse resultado extremamente negativo. E, portanto, essa reflexão, tu confirmas que não foi feita pelas circunstâncias... No colegial, no todo. Agora, certo. Individualmente, claro. Nós o fizemos. Mas podes partilhar connosco, do teu ponto de vista, apontares algumas das causas que terão levado a este resultado? Posso, não tenho problemas nenhum disso. Eu fiz essa análise, fiz essa intervenção, não sei se vocês viram, eu estive a fazer os comentários dos resultados eleitorais e apontei ali alguns pontos, logo, não tenho esse problema, sou socialista e acho que todos nós, socialistas, devemos assumir onde é que estão os nossos erros para melhorar. E aquilo que eu senti no partido é que o partido não se unia, não debatia as coisas, decidiam tipo ad hoc, portanto é por simpatia, era porque podia ser melhor ir por ali, mas aquilo que nós devemos discutir são os perfis. Temos perfis para avançar para a Câmara. Temos que ter um programa como deve ser e que que é execuível. Isto é, que ele seja colocado e que a gente o consiga executar. Aquilo que nós transmitimos ao eleitorado seja confiável. E aquilo que eu vi dentro do partido foi discutir-se lugares, foi-se a discutir posições, e nunca aquilo que eu acho que é o essencial, que é o músculo político, que é o cativar a confiança dos marinhenses. Nós vinhamos de um grande desgaste. Eu avisei isto em 2017, logo a seguir às eleições que a Cidália ganha, e bem, em que eu lhe digo, é preciso vamos passar um mandato muito difícil e precisamos de ter o partido estruturado com trabalho. Ora, não foi isso. Realmente, de 2018 a 2020, eu penso que o partido trabalhou bem, que eu consegui trabalhar com o Nelson Araújo. Também o resultado deu um impacto técnico e o Nelson Araújo esteve bem. Eu aí reconheço em que ele foi um vencedor que falou comigo e chegámos, praticamente não houve divergências entre nós até 2020 e estávamos a começar a trabalhar bem. E aquilo que eu senti foi quando se começa a aproximar das autárquicas, nós esquecemos todo esse trabalho conjunto, um trabalho de equipa, um trabalho em prol dos outros, e começamos a preocupar-nos com outras situações, que eu sempre fui uma pessoa que fui crítica, não tenho problemas nenhum em dizê-lo isso, em que eu basei-me no trabalho e na meritocracia. Eu acho que é muito importante. É isto que o militante quer, é dar-lhe voz, é não sentirem-se que é só uma peça para pagar uma cota e para pôr um voto. Os militantes servem para muito mais do que isso. E nós temos que lhes dar voz. Não estou a dizer que sejam a todos, mas dar liberdade, ter uma porta aberta e que todos possam falar aquilo que pensam e aquilo que estão a ver. Porque são os nossos olhos. Muita gente não entende isto. Pensa que quando entra dentro do PS, sabe tudo e vai dizer logo o que vai se passar. Mas o melhor é estar cá fora a ver, ouvir as pessoas. E é a maneira como as pessoas comentam, a maneira como as pessoas ficam desconfortáveis quando nós tocamos em certos temas ou em certas lideranças de executiva. E nós sentimos que as pessoas estão a perder o controle, estão a perder aquilo que nós dizemos, a cor, não é? O brilho.
E nós avisamos, mas continuam a não querer ouvir. Aquilo que eu quero, neste momento, é que o partido se possa unir, e eu posso-vos dizer que tem sido extremamente gratificante para mim ouvir pessoas que nós até tínhamos as nossas divergências lá dentro, porque eu nunca fui uma pessoa fácil, eu compreendo que não seja uma pessoa muito fácil, mas tinha divergências. Mas conseguimos unir, no meio de tanta divergência, conseguimos vir convergências, conseguimos nos entender. E quando isso acontece dos partidos, é o princípio para nós começarmos a reerguer a casa. E é por aí que eu acho que... E tem sido bastante gratificante. É uma das coisas que, tanto na Carta aos Militantes como na tua moção, falas muitas vezes nessa questão, nessa necessidade da união e de agregar. No entanto, há uma frase que eu retiro em que tu dizes que é a altura de será feridas, será fileiras, agregar em vez de dividir. Ou seja, tu no fundo, portanto, eu percebo que tu estás a dizer que há uma necessidade de união, mas tu assumes aqui que há estas feridas. Que feridas são estas? É a relação entre as pessoas ou é mais profundo que isso? As feridas que eu assumo é aquilo que se passa em todos os partidos. Os partidos democráticos estão a perder o seu lugar na sociedade exatamente por isso. Porque não se abrem à sociedade civil, não se abrem às pessoas. E o que é que acontece? Criam as suas próprias feridas dentro para criar as suas próprias posições. Ora, aquilo que eu defendo é que nós conhecemos que há feridas, e eu agora dei aqui o exemplo da situação de alguns militantes que havia algumas divergências, nunca escondi isso, mas que conseguimos verificar que temos coisas em comum. E o que é em comum? É o gosto pelo partido, é o gosto democrático, é o gosto ideológico e é o gosto de queremos ver o partido unido, com boas equipas, com programas de trabalho e com vontade de voltar a liderar a Marinha Grande, mas para os marinhenses, com um bom programa. E isto só se faz unindo as pessoas, porque quando nós vemos militantes do partido utilizarem as redes sociais, os blogs, a derreterem os nossos militantes ou os nossos representantes, ora, nós nunca mais vamos nos unir. E aqui não tem a ver em que têm mais razão ou menos razão. É por isso que há lugares certos para nós discutirmos. Eu tive sempre o cuidado, nos lugares certos, olhos nos olhos, eu disse. E a isso, ninguém me pode acusar de falta de coragem. Pode olhar e dizer exatamente aquilo que eu pensava. E aquilo que eu vejo é que continuamos a querer nos ferir a nós próprios. O Partido Socialista da Marinha Grande são 200 militantes. Portanto, é fácil de nós nos conhecermos todos, se nós quiséssemos. É fácil de nós, por muito que houvesse, e há várias pessoas, várias tendências, várias maneiras de ver o mesmo problema, mas de certeza absoluta, se as pessoas quiserem, nós vamos conseguir encontrar um ponto de convergência e é por aí que temos que ir. Porque não pode haver uma parte e outra, uma a querer levar avante a mais do que a outra parte. Portanto, tem que haver um ponto de convergência. Os partidos é assim. E quando nós conseguimos isso, e nós temos visto os resultados do partido, quando vimos que o partido, de uma certa forma, quando estamos a falar de uma eleição nacional, distrital ou local, estão unidos, os resultados aparecem. Vejam uma coisa. A Cidália Ferreira, a presidente, a candidata, perde as eleições. Meses depois, vamos ter aqui 8 mil votos para o PS. Quer dizer que há muita gente que não se importa de votar no PS. Não podemos continuar, todos, a ter este tipo de atitude, de andarmos aqui a gladiar-nos, a criticar-nos, porque não vamos a lado nenhum. Assim. Bruno, mas isso contraria um bocadinho o teu raciocínio, porque se o PS desunido teve 8 mil votos, é porque a questão não tinha tanto a ver com a união, mas se calhar com o conteúdo daquilo que estava em causa. Ou seja, a união vem nacional. Sim, não há nenhum mérito. Eu já ouvi pessoas a puxar o mérito dos resultados das legislativas. Certo. Mas os resultados das legislativas, nós aqui somos meros peões. Não, mas, Bruno, é assim, eu compreendo o teu raciocínio no sentido de... O que tu estás a dizer é que se estiverem todos focados com o mesmo objetivo e puxarem todos para o mesmo lado, as coisas tornam-se mais fáceis, obviamente. Mas quando nós falamos em eleições, estamos a falar de eleitores. E os eleitores também não reagem só à organização que vem nos partidos, mas também aos programas que são apresentados e à capacidade das lideranças. Pronto. Ou seja, no fundo,
é isso que teve em causa, que teve em causa nas últimas eleições autárquicas. Ou seja, tu focas muito a questão na falta de união do partido e das pessoas falarem, mas em termos de governação também não há algum déficit que levou a algum descontentamento da população zamarinha? Filipe, há um desgaste de 12 anos de liderança do Partido Socialista, acompanhado com um discurso que encaixou na população, em que tudo estava mal feito. Ora, eu costumo dizer isso e eu costumo falar com as pessoas na rua. A Câmara não quero estar aqui a precisar, mas estão perto de 400 funcionários. Os políticos são 5, 7, não é? 5 a fazer parte do Executivo e 7 no seu conjunto. E não é fácil conseguir, por muito que se queira, que tudo resulte. Quem é o Presidente que não quer que seja tudo bem feito? Quem é o Presidente que não quer que o seu programa seja executado? Mas vocês sabem que temos os Tribunais de Contas, temos as APAs, temos, enfim, a CCDR, temos uma série de coisas que as câmaras são dependentes. Isto é, das suas respostas. Esta mensagem que foi passada de facilitismo, que comigo é diferente, que vamos mudar a Marinha, que isto aqui é só incompetentes, nós estamos lá, isto é fácil dizer, é o tal populismo que nós não queremos usar e nunca usamos. E não é por nós perdermos não é por nós perdermos que vamos perder a nossa dignidade. Está lá toda e hoje tudo o que nós defendemos até o último dia da eleição de setembro de 2021 está-se a concretizar. Não é assim, não é chegar a dizer comigo era diferente, não é chegar e dizer a Marinha vai mudar. Eu não vejo mudança nenhuma. Aliás, está a mudar é para pior. É ver hoje a própria reunião de Câmara. O que eu estou a dizer é que, por vezes, nós temos que falar, os partidos democráticos normalmente são partidos responsáveis. Não podem vir prometer aquilo que, pela experiência política, desde o 25 de Abril, sabem que depois não é possível. É por isso que há partidos democráticos, é por isso que há estatutos, é por isso que há reuniões da Comissão Política para nós bebermos daqueles que já passaram, que dizem não vão por aí porque isso não é possível, não prometam isso porque isso não vai acontecer. É muito mais fácil quem vem de fora e quem quer andar aí em carros alegóricos e a dançar. Isso é muito fácil de fazer e ser populista. Agora, nós estamos a ver que realmente o discurso retórico na prática não funciona. Está aqui a prova. Portanto, aquilo que eu defendo é nós sermos responsáveis, mas os programas é o essencial. Eu sempre defendi os perfis. Os perfis, não é as pessoas. Eu nunca defendi pessoas. Eu defendi ideologias, o Partido Socialista, a sua ideologia e a sua capacidade de trabalho. E um bom programa. Um programa que se execute. Mas é preciso aí mexer com as pessoas, com as personalidades políticas e sociais da sociedade, e muitas vezes a gente fecha-se em 3 ou 4 que decidem tudo. Eu estou no partido já há bastante tempo e vi 3 ou 4 a decidir tudo. Alguns que são engenheiros, advogados, são tudo. E não são assim. Nós temos equipas de trabalho com advogados, quando é para a parte jurista, com engenheiros, quando é para a parte prática, com pessoas dentro, com professores, quando é para a parte de educação, com pessoas, enfermeiros e médicos, quando é que é para a parte da saúde. Assim é que isto vai ter aqui um programa como deve ser, porque a gente sabe que as pessoas vão falar do que sabem, da poda. Quem sabe da poda é que fala, não é? Mas eu aqui já vi pessoas que não são nada e são juristas, são engenheiros, são doutores, são tudo. Epá, esse trabalho não é para mim. Nós já lá vamos mais para o final, já vamos a essa parte mais objetiva das eleições, propriamente depois para a autarquia. Vamos passar aqui primeiro para tentar perceber também a forma como tu vês algumas das coisas que têm acontecido. Tu também, na tua documentação que tens disponibilizado, tu também, pelo menos fica a sensação que tu, de alguma forma, a tua lista apoia ou está confortável com a forma que se encontrou deste modelo executivo, portanto, ou seja, dos três candidatos do MPM, tanto que entregaram pelouros aos dois vereadores também do PS, e que fazem aqui o executivo com alguma estabilidade, chamemos-lhe assim. A sensação que dá é que tu encontras aqui
alguma racionalidade e alguma lógica nisso. Portanto, essa era uma das perguntas que eu gostava de fazer, se é efetivamente assim, ou seja, se estás mesmo de acordo com isso. No entanto, tu falas aqui muito, ou destacas muito esta questão da importância do memorando de governação. Um documento que na prática não tem uma formalização objetiva, mas que aparentemente ele é considerado por ambas as partes, mas tu levas isto muito como quase como rigoroso, esta importância de governar e de trabalhar, que este memorando seja quase o programa eleitoral. Fala-nos aqui um bocadinho sobre isso, sobre, de um lado, esta relação dos vereadores e, por outro lado, porque é que tu valorizas assim tanto este memorando, porque é que ele é assim tão importante? Deixa-me começar primeiro pelos nossos representantes e vereadores da Câmara, representantes do Partido Socialista. Não é segredo para ninguém que eu fui um crítico, logo a seguir às eleições autárquicas, da maneira como as coisas estavam a seguir, a ter o seu seguir. Porque eu penso que o partido tem uma identidade, o partido tinha um legado de 13 mandatos e que tem que ser respeitado. E, portanto, deveríamos ter tido o cuidado, não é, de não dar o ouro todo ao bandido, assim, porque ele também não nos facilitou a vida em nada. Agora, há este acordo. É conversado e é discutido e debatido entre o partido de que o Partido Socialista, sendo um partido democrático, nunca será um partido de bloqueio. A Marinha Grande está farta de bloqueios, a Marinha Grande precisa de evoluir, precisa de desenvolver e nós nunca vamos ter esse papel. Deixamos sempre para os outros. Aliás, os outros que dizem que fazem diferente e nós estamos a ver que fazem mesmo diferente. Portanto, só nós mostrando que querem fazer, façam, porque nós não seremos bloqueio. Porque sem quem ganhou mostrar aquilo que vale, porque está a mostrar aquilo que vale, ia ser difícil. O que é que nós íamos ter aqui? Uma vitimização. Íamos ter aqui um comportamento de vitimização. Íamos ter aqui 4 anos a dizer nós queremos fazer, mas não deixam. Estão sempre a votar contra. Agora, vamos falar o que se passou dentro. O que se passou dentro foi que os dois vereadores, portanto, os vereadores, mediante algumas pessoas ainda dentro da Comissão Política, acabámos por decidir, e isto foi discutido, isto não foi decidido de qualquer maneira, de que iriam aceitar pelouros, ou alguns são pelouros, outros eu não sei o que são, mas são qualquer coisa. E que iam aceitar de uma forma de que não seriam uma força de bloqueio político que pusesse, que travasse outra vez o desenvolvimento durante 4 anos na Marinha Grande. Já chega estes últimos 8 anos, o que aconteceu, não vale a pena falar, todos nós sabemos, chumbaram várias, nunca deixaram passar, pelo menos os outros 4 anos, não foi nestes, foi nos outros, só tiveram 6 meses antes das eleições é que deixaram passar um orçamento, depois andaram sempre a colocar problemas por causa dos parceiros, foram retirados um certo número de pontos de ordem de trabalho nas reuniões, eram retirados por falta disto, sempre a complicar, quando nós podíamos ter arranjado as soluções nas próprias reuniões, mas não era isso que tinha que se passar, uma mensagem de competência. E que acabaram por a passar. Mas agora também estão a mostrar exatamente que faz o que eu digo, mas não faças o que eu faço. E, portanto, aquilo que aconteceu foi, o partido teve que se agarrar, o partido tem uma identidade, e o partido teve que se agarrar àquilo que defendia e para ele é intransigente ser ultrapassado por outro. Por muito que estejamos juntos em algumas situações para não bloquear obras na Marinha Grande, mas há linhas vermelhas. Isso é normal. Ainda há bem pouco tempo... Mas essas linhas vermelhas, por exemplo, essas linhas vermelhas, pelo que percebi, pelo acesso que tivemos também a esses documentos, eles estão fora do memorando, ou seja, todas as linhas vermelhas, ou todas as linhas duvidosas, chamemos assim, elas ficaram fora do memorando naquele sentido em que isso não ia beliscar a relação entre os dois não partidos, mas as duas forças políticas, chamemos assim. Bruno, desculpem lá. Porque é assim, quem nos está a ouvir, tu leste o memorando, ou seja, a moção, não é moção, eu não sei como é que o Bruno lhe chama, é um conjunto de princípios que norteiam a candidatura do Bruno. E num desses pontos, a dada altura, o Bruno define, fala sobre a intransigência, que é
a governação do atual executivo ultrapassar determinadas linhas. Pronto, para quem nos está a ouvir, que não, eventualmente pode não ter lido isso ou pode não ter ouvido, quais são essas linhas? Eu acho que devíamos começar por aí e tentar perceber que quando tu dizes isso, qual é a consequência disso na prática? Nós, como sabem, nós defendemos a situação do intermodal nos terrenos da Móvel. Já não vai acontecer. Defendemos o mercado, também defendemos o mercado construído para ser mercado, e também a definição do próprio mercado. Defendemos também a situação da piscina. E, portanto, havia uma certa, principalmente o intermodal e o mercado, nós sentimos que eram dois pontos que, sabendo as ideias e aquilo que o MPM fazia a sua propaganda, portanto não estava de acordo, nós marcámos a nossa presença. Mas veja uma coisa. Marcaram a vossa posição, queres tu dizer? A nossa posição. A nossa posição. Mas isso está fora do memorando. Isso está fora do memorando. Não está fora do memorando. Não está fora do memorando. Sim, não, está fora no sentido em que não está definido o memorando foi a política. Mas essas eram uma das pontes fortes que eram dos nossos pontos, das nossas linhas vermelhas. Aliás, os nossos vereadores já votaram contra a situação que foi adotada, ou a solução que foi adotada para trás da Móvel. E muito bem. Mas a questão é a seguinte, ou seja, a sensação, pelo menos quando foi publicado esse princípio de acordo, o que chegou até nós é que existia um conjunto alargado de iniciativas, de projetos, e haviam alguns que eram as tais linhas vermelhas, identificaste em 3. E esses 3 foram retirados, pelo menos como o PS seguirá o seu caminho, mais MPM seguirá o seu caminho. Ou seja, a relação do PS com o mais MPM na autarquia não ficava dependente de um deles ceder a outra parte. Não. Mas foi a informação que passou na altura. Bruno, desculpa lá, deixa-me ler. O memorando não foi assinado. Aliás, eu não tenho nada, não fui eu que decidi isso foi decidido. O que eu estou a dizer é que houve um princípio, havia princípios, o PS tem princípios, tem uma identidade, tem um programa, e não abdica dele. O que eles dizem é assim, quem ganhou as eleições é que tem que governar, o que é que o PS pode fazer? Agora, o que é uma negociação? O que é que tentaram transmitir foi, nós estamos juntos para situações que está fora do memorando, nós também não fomos nós que ganhámos, a população, o eleitorado, deu-vos a vocês a confiança de gerir a Câmara, quem somos nós agora para estar sempre a obstaculizar todas as vossas decisões? Agora, intermodal, China, mercado, estas situações, se vocês quiserem fazer coisas diferentes ou tiverem soluções diferentes para aquilo que é o PS vota contra. Mas é isso, pronto, é isso. Nós ganhamos. Agora digo-vos uma coisa. Claro, nós votámos contra o intermodal ali, aquela solução, porque há 50 anos que vimos a rodoviária naquele sítio, que isso é que devia ser o mais importante. Não era pôr agora ali os carregadores de baterias de bicicletas. Era arranjar uma solução para tirar a rodoviária daquele congestionamento que há no centro da cidade. E a prioridade foi fazer um estacionamentozinho. E aquilo que mais me preocupa é que teve aqui o CDU a oportunidade de também travar este tipo de decisão. Mas não. Portanto, como veem, o PS manteve a sua linha vermelha, dizer nós é contra, porque isso não vai ajudar em nada a população, não tem utilidade nenhuma para a gravidade que é a rodoviária no sítio que está, e a CDU, a única preocupação era dizer, não, está muito bem aí, porque as árvores podem, assim não caem as árvores, mas a rodoviária está lá muito bem onde está. Porque neste momento eu não vejo solução nenhuma para aquilo. Bruno, eu percebo, portanto, eu encaro isto como aquilo que são os vossos caminhos, portanto, os vossos, a tua lista. No entanto, e voltando aqui um bocadinho atrás àquilo que o Filipe há pouco disse, quando nós referimos que provavelmente faltou a tal reflexão daquilo que foi a derrota do PS, provavelmente alguma dessas justificações está aí. Repara, tu falas na questão que para ti é claro que o mercado deve ir para os estaleiros, próximo da zona dos estaleiros.
Mas como tu sabes, o próximo PS... do centro. Sim. Mas como tu sabes, a Cidália, na altura eleita pelo PS, portanto, Presidente de Câmara, termina o seu mandato a dizer que, por ela, o problema do mercado está resolvido. Assim como, por exemplo, esta questão do intermodal. Tu falas na tua perspectiva, na tua estratégia, que é coincidente com a do PS, mas tu também há pouco disseste que o PS teve lá 12 anos, pelo menos, seguidos, e que também não conseguiu. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Provavelmente, aquilo que o Filipe há pouco estava atrás a dizer, que a questão da união é muito importante, claramente, mas se calhar estas inconsistências de caminhos, aliás, e nós encontramos também, na reta final, antes do vereador Carlos Caetano sair do PS, encontramos também algumas inconsistências dessas, do próprio vereador do PS, Carlos Caetano, com o restante executivo do PS. Portanto, provavelmente tem a ver com esta questão, ou seja, mais até do que a União, é a questão de conteúdo, ou seja, continuamos a ter dificuldade em perceber um caminho claro do PS para as grandes iniciativas, para aquelas mais relevantes, né? Como é lógico, estamos a falar daqui de algumas que são significativas e que impactam tanto que a vida das pessoas. Não sei se é isso que se consegue retirar daqui. Não. Pronto, porque há informação que não sei se vocês se lembram que o PS lançou um comunicado, não sei se por volta de 2020, 2019, eu penso que foi para aí, em que disse que tinha reunido e tinha decidido que a bandeira do PS no mercado era nos taleiros. Esse comunicado existe. Comunicado colocado pelo Presidente da Comissão Política numa grande reunião de debate. Penso eu que a melhor reunião da Comissão Política feita durante estes 4 anos, em que foram discutidos num domingo, desde as 3 da tarde até às 9 da noite, e em que ficou definido que a bandeira, visto que não tinham autorizado a compra dos terrenos ao lado da tenda para fazer lá o mercado, que foi chumbado pelo MPM e pela CDU, e nós tivemos uma grande reunião em que foi discutida naquelas, penso eu, 6 horas, ficou definido que a bandeira do PS era o mercado nos taleiros, para estar o mais próximo do centro da cidade, quase que levá-lo para o mesmo sítio onde ele foi retirado. E, depois do comunicado, voltámos à estaca zero, e é aquilo que eu não quero no partido. É o que o partido decide, o partido mantém. E aquilo na Comissão Política, posso-vos dizer. Mas, se não houve unanimidade, houve muitos que também não disseram que não, abstiveram-se. Porque eu não vi lá nenhum voto contra, nem ninguém dizer que deixava de ser a nossa bandeira nos taleiros, porque toda a gente percebeu que era a melhor opção, ainda até que tínhamos acabado de comprar a Feios. E havia a tal intenção, que depois também não veio para a frente, de fazer um estudo, em que eu também estou extremamente de acordo que se faça ali qualquer coisa que traga conhecimento, que tenha a ver com polos universitários que tenham a ver com a nossa atividade económica da cidade, que dê algum significado à compra da albergaria nova. Como vê, eu já estou aqui a retirar aqui vários múltiplos de coisas da cartola, com boas para a cidade. Isto é, ter um mercado moderno, onde pudesse ter petiscos, onde pudesse ter música, qualquer coisa que não seja só comprar cebolas e batatas. Depois fazer o seguimento para a Feios, onde íamos apanhar os jovens, que acabavam por ir lá petiscar, portanto acabava por haver ali dinâmica. Depois era inevitável seguirem para o centro da cidade. Se calhar era aí a solução para a reabilitação do centro da cidade. Só que, mais uma vez, o mais fácil é o melhor. As pessoas estão satisfeitas e fica assim. Eu acho que a Marinha Grande precisa mais do que estar satisfeita e que vamos nos calar. Não, a gente quer coisas bem feitas. Nós queremos para o futuro. Nós queremos coisas que amanhã vamos nos orgulhar de fazer. E não remendos. Nós queremos coisas, do princípio ao fim, feitas para aquela causa. E não remendozinhos. Sabem porquê? Parque Municipal de Exposições. Não é um parque de batatas e cebolas, meus caros. Fez ali grandes feiras de atividades económicas. Fez ali grandes espetáculos. E nós, neste momento, estamos a limitar, a ter ali um mercado e a perdermos a chance de fazer ali grandes exposições, voltar outra vez a ter uma boa feira de atividades económicas, voltar ali a ter bons espetáculos de música ou de outros eventos. Porquê? Porque estamos a limitar o espaço a uma coisa que não foi feita para ali.
Bruno, isto depois desviou um bocadinho, porque a pergunta inicial não era bem esta, mas de qualquer maneira eu vou recentrar a coisa que seria importante falarmos sobre ela, ou pelo menos tu dares algumas pistas sobre aquilo que defendes. Eu vou ler aqui um parágrafo da tua moção que diz assim: defendemos a inclusão do PS na gestão autárquica, mas não transigiremos sempre que o memorando de entendimento que o Mais MPM se recusou a assinar não for cumprido. Portanto, estamos a falar de um memorando que era um conjunto de intenções, que na prática não foi cumprido, mas que tu apoias aqui como... Não foi oficializado, não foi formalizado. Não foi formalizado, porque não foi assinado. Sim. Não foi formalizado, não foi... Sim, cumprido. Não chegou a vias de facto. Pronto. Mas tu, de qualquer maneira, estás a pôr aqui um memorando como... Filipe, deixa-me só, e tu vais entender e tu vais acabar o teu raciocínio. Para defender é o voto contra. Nós não podemos fazer mais. O que nós dissemos é que sempre que este assunto, ou assuntos ligados a essas linhas vermelhas, o nosso voto era contra. É uma maneira de nós nos identificarmos. Isto é, a nossa identidade não pode ser manchada, nós seguimos o nosso programa, nós tínhamos linhas vermelhas. A única coisa que nós podemos fazer, não há entendimentos com o MPM. O MPM tem 3 elementos, não há maneira de se entender, eles têm uma maneira diferente de ver. Pronto, agora acho que ficou um bocadinho mais claro o que é que... voto contra. O que é que tu pretendes? Ou seja, tu achas que o PS deve continuar na governação da Câmara, portanto, com os pelouros que foram atribuídos, e que votará contra, obviamente, aquilo que são questões em que o PS e o Mais MPM nunca tiveram em acordo, nomeadamente a questão do intermodal e a questão das piscinas, do mercado, ninguém fala na piscina. Mas, portanto, a tua intenção enquanto líder de uma conselhia é no sentido de o PS cumprir um mandato dos 4 anos com vereadores com pelouros. Sim. Mas sempre a mostrar, vamos lá ver, isso é o trabalho deles, é a nossa maneira de estarmos dentro da Câmara. Nós temos esse direito, eles têm esse direito. Portanto, o PS é um partido bastante democrático. Há muita gente que não entende isto assim. Mas nós, quando discutimos, não impomos as coisas às pessoas. As coisas são argumentadas, são discutidas. Isto não é chegar ali, eu quero fazer isto desta maneira. Mas também impor, também é uma ideia um bocadinho que afasta as pessoas. Eu não gosto muito da situação. Mas é assim, fazer como nós mandamos. Okay? Sim. Mas Bruno, para o cidadão comum, que é o meu caso, eu neste momento não entendo muito bem se existe ou não existe alguma articulação entre, por exemplo, os vereadores e o Partido Socialista. Era o que eu te ia explicar agora. Não faço a mínima ideia. Filipe, deixa-me então explicar, porque é exatamente esse o grande problema. O partido, a partir do momento que houve o resultado eleitoral e que houve algum afastamento de alguns camaradas nossos do partido, e a Comissão Política deixou de funcionar. Deixou de funcionar, começou o próprio resultado desgastou um bocadinho o nosso sentimento, a vontade, houve alguma desilusão, uma frustração até da parte do partido, do resultado. Pronto, nós esperávamos o resultado. E, portanto, o partido deixou de funcionar. Aquilo que nós agora temos, aquilo que eu presencio, e eu tenho estado a presenciar isso, é por isso que a minha candidatura, cada vez eu tenho mais vontade de ganhar, exatamente para que isso acabe de uma vez. E o que é? O partido não funciona com os vereadores. Os vereadores estão por conta própria. Isto é, não temos uma presidente que quer falar com os vereadores. Quando os questionas para os pôr em xeque o resto dos membros da Comissão Política, quando tem um canal aberto, direto, que é aquilo que eu defendo. Portanto, a Presidente ou o Presidente fala diretamente com os vereadores, marca os secretariados, discute com ele, organiza as reuniões de Câmara. Pelo menos nós sabemos como é que as coisas estão a ser feitas, como é que vai ser, as orientações, o debate. Mas os vereadores também estão receptivos a isso? Sim, senhora. Só que o problema não existe. As eleições internas deviam ter sido em janeiro para isto. Isto não funciona desde outubro de 2021, ou novembro de 2021. Sim, mas isso é um problema. O facto das eleições só serem agora, isso deriva do facto de ter havido
a dissolução da Assembleia da República e, portanto, ter havido eleições... Mas depois disto tiveste as eleições... Não, eu estou a falar que o timing... Tiveste do Chega, tiveste do CDS. Certo, mas eu estou só a dizer... Eu só estou a dizer isso para... Eu só estou a dizer isso para as pessoas perceberem que o timing não é definido pelas estruturas locais do partido, é pelas estruturas nacionais. E, portanto, este ato entre a demissão do Nelson Araújo e estas eleições, este vazio tinha que ser, obviamente, preenchido por alguém, e foi preenchido por alguém. Agora, bem ou mal é que podemos avaliar, obviamente, que é isso que tu estás a fazer. Exatamente. E a minha pergunta ia de facto nesse sentido, porque era o que eu estava a dizer, eu, enquanto cidadão comum, que tem acesso à informação que as outras pessoas têm, a sensação que fico é que há aqui muitas vezes um desfazamento entre aquilo que é a opinião dos vereadores e aquilo que é a opinião do Partido Socialista. Porque neste momento, para o bem e para o mal, a voz do Partido Socialista é a voz da atual Presidente. E, portanto, eu até posso dar um exemplo que foi, aliás, há vários, mas, por exemplo, quando o atual Presidente da Câmara marcou uma conferência de imprensa por causa daquela questão agora não... É aquela questão da vinha limitar o PDM, era a questão por causa dos fogos. Por causa das horas o mapa de perigosidade, pronto. Sim. Portanto, foi feita até uma conferência de imprensa. Uma alteração no governo, em que tiveram presentes também os vereadores do PS, inclusivamente o próprio Presidente da Assembleia Municipal, mas depois o Partido Socialista tem um comunicado completamente contraditório com aquilo que tinha sido a tomada de posição. E, portanto, para quem está de fora, como é o meu caso, e por isso é que eu estava a colocar a questão, a sensação que fica é que não há qualquer espécie de coordenação ou de comunicação. E era por isso que eu estava a perguntar. E não há, Filipe, e não há, porque nós estamos à espera destas eleições há meses para clarificar e organizar o partido. Esse exemplo que tu estás a dar é exatamente a falta de comunicação que há e de ligação entre a parte de quem está dos nossos vereadores, que nos representa a nós na Câmara, e neste momento o partido que existe. O partido que existe hoje nós praticamente não se marca uma comissão política. Cada vez que nós pedimos para marcar uma comissão política é dito para quê? Porque não há quórum. Eu não me importo se há quórum. Tem que se marcar as comissões políticas. Nós temos que incentivar, se não há, temos que motivar as pessoas a virem, temos que falar com elas. Não podemos tirar dali a nossa intenção, que não vou marcar porque não há. Porque é a nossa resiliência de dizer às pessoas têm que aparecer, é importante falar, comunicar. É esta a diferença das lideranças. É nós mostrarmos que as pessoas são importantes para dar a sua opinião, porque se isso acontecesse, se tivéssemos uma comissão política neste momento a funcionar em pleno, um secretariado que não reúne há meses, e de uma presidente que pede a outras pessoas fora da comissão política para fazer comunicados e para dar as suas opiniões sobre o partido, isto não vai funcionar assim. E, portanto, neste momento, até eu, e penso eu e todas as pessoas que estão a acompanhar, a fazer campanha por esta lista, estão desejosos que haja eleições para nós organizarmos o partido. Mas nós queremos um partido que não se baseie nestas tricas e valdrocas, que seja unido, forte. Há diferenças. Todos nós pensamos de maneira diferente, mas que haja respeito lá dentro pela opinião de todos e, no fim, se consiga chegar a uma boa orientação dos vereadores. Lembrem-se de uma coisa. O António Fragoso e a Ana Laura nunca tinham estado na política. Nunca tinham sido vereadores, nem pouco mais ou menos, nem de juntas de freguesia. Não têm músculo político. Não têm experiência política. Quem é que lhes tem que dar? É o partido. Mas o partido não dá. O partido indica. O partido dá. O partido, o que é que faz? Impõe. É assim. Não lhe explica. E as pessoas estão completamente... Isto tem que se unir. Bruno, vamos andar aqui um bocadinho para a frente, porque há aqui outro caso que surge também das eleições, que é a eleição de Curto Ribeiro para Presidente da Assembleia Municipal. Apesar do Mais MPM ter ganho o órgão. A pergunta aqui é um bocadinho igual, ou seja, como é que tu viste esta eleição? Portanto, se para ti isto faz algum sentido, e como é que, de alguma forma, como é que vês também o desempenho do Presidente da Assembleia Municipal
representando aqui também, de alguma forma, o Partido Socialista. Foi uma decisão dentro do partido, e, portanto, eu sou só um elemento da Comissão Política, com mais 21. Eu, na altura, dei a minha opinião sobre a situação, que achava que quem tinha ganho as eleições deveria governar e o PS devia fazer o seu trabalho de oposição responsável, credível e transmitir isso à população, porque nós sabíamos, quem tem experiência política sabe que mais tarde ou mais cedo os erros começam-se a cometer. E nós estaríamos numa situação muito mais confortável se deixássemos, eles ganharam, eles governam, fosse o Wilson o presidente da Assembleia Municipal, ou fosse o Luís Guerra Marques, em caso de se terem entendido. Houve um entendimento eu, como eu digo, eu era um membro da Comissão Política, tive a minha opinião, mas sou um democrata. E, portanto, quando a Comissão Política decide que deveria-se aceitar a situação da liderança da Assembleia, portanto, a presidência da Assembleia Municipal, nós, nessas coisas, unimos nessa situação e tivemos que aceitar. A minha opinião foi clara, que não deveria aceitar essa posição e que devia estar na bancada a liderar a bancada e a liderando, chamando a atenção exatamente dos erros que nós agora estamos a ver, daquilo que tanto acusaram a Cidália e que agora vemos que a incompetência, afinal, não morre solteira também e, portanto, temos mais gente competente e agora temos que lhes ensinar que também, às vezes, temos que ter um bocadinho de cuidado com aquilo que se diz, porque depois acontecem estas coisas, não é? Bruno, mas tu ao estás a referir isso com tanta insistência, isto é voltar um bocadinho atrás, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Então como é que tu avalias os 4 anos de mandato da Cidália Ferreira? De uma forma resumida, senão... De uma forma resumida, claro. É que tu estás a insistir muito na tecla de que as pessoas foram apelidadas de incompetentes quando não o eram, e que houve uma obstaculização permanente ao trabalho, ou um boicote ao trabalho que era desenvolvido pelo Isto é, vamos lá ver. Desculpa lá, porque não está sozinha na Câmara, não é? Portanto, aquilo são várias divisões e, portanto, as mesmas dificuldades que estão a ter, a Cidália também tinha as suas dificuldades. O problema está da parte dos técnicos, é isso? O problema está nos técnicos. Eu não costumo passar para os outros a nossa responsabilidade política, a responsabilidade política. Aquilo que eu sempre, eu discuti isso para mim não é, nem tenho medo de falar nisso, nem porque eu disse isso a quem tive que dizer, que foi, nós não podemos desfocar, nós não podemos perder o foco. E nós tínhamos um mercado para resolver, nós tínhamos uma piscina para fazer, nós tínhamos um patinódromo para fazer, e andámos entretidos com outras coisas, deixámos passar o tempo, e hoje estamos a ver o Presidente da Câmara e este Executivo a finalizar o trabalho deixado. Ficou o trabalho, senão eles não davam a finalizar. Portanto, o que acontece é que da parte do Executivo anterior não houve o pragmatismo, a prática, a querer fazer as coisas, portanto, não desfocar daquilo que eram as nossas grandes opções do plano e fazer alguma obra visível. E realmente esse foi para mim, foi das situações que mais motivou a população a ir tentar uma outra alternativa. Mas também vos digo, meus caros, estamos a dizer assim, volta a Cidália que estás perdoada, porque realmente ela tem que estar mesmo perdoada, por tanta crítica que lhe fizeram, tanto insinuaram coisas da Presidente Cidália Ferreira, que realmente quem tanto a criticou, hoje não consegue também sair dessa imagem, não é? Bruno, desculpa lá, mas deixa-me aqui recordar uma coisa que também colocas no teu memorando, e que eu, de alguma forma, achei curioso porque eu tenho dificuldade em defender isto, a certa altura tu vais-me ajudar. Tu, a certa altura, dizes que o PS esteve 24 dos últimos 28 anos, e, portanto, isto é um marco importante, ou seja, 24 dos últimos 28, portanto, com tudo o que tem de bom e de menos bom, como é lógico. Mas depois tu escreves assim, ao nível do trabalho autárquico, é preciso recuperar o legado histórico dos 3 mandatos liderados por Álvaro Órfão, interrompidos pela vitória da CDU em 2005, e depois
bloqueados e sabotados pela oposição liderada pelo MPM da altura, que não permitiu que o plano estratégico desenhado em 93 pudesse ser concretizado. Bruno, desculpa lá, mas o plano estratégico de 93, o MPM coloca o primeiro vereador em 2012, 2013 e coloca 2 vereadores para em 2017. Não há aqui uma obsessão pelo este... Aliás, que é outra questão que me coloca, é que tu nunca falas no Partido Comunista. Não há aqui aqui um foco demasiado grande. Talvez, pá. Se calhar é isso. Porque, quer dizer, não parece que faça sentido Olha, documento estratégico foi identificado como um bom documento em 93 e que em 2013 era o primeiro candidato do MPM. Como é que isso pode ter impacto? Mas eu já aqui estou, foi rápido. Não, estava a terminar isso, ou seja, como é que de 2003 para 2013 tu achas que o MPM pode ter sido um verdadeiro bloqueio? Portanto, é isso que me causa aqui alguma curiosidade. O que nós... porque o MPM foi, sem dúvida, nos últimos 8 anos, quem mais fez o trabalho de desgaste da Câmara do Partido Socialista. Agora, é claro que nós ganhamos em 93 até 2005. Depois tivemos 4 anos de João Barros Duarte, que colocou completamente todas as grandes planos e as grandes opções do plano e que era a carta estratégica que vinha, e ainda ligado ao Augusto Mateus, portanto foi uma carta feita por Augusto Mateus, e que vinha para dar seguimento ao desenvolvimento da Marinha Grande, porque a carta estratégica não é para 4 anos, nem para 8, nem para 12, tem continuidade e depois deve ter outra continuidade mediante o desenvolvimento social, económico-social dos próprios concelhos, e neste caso da Marinha Grande. Mas tu só identificas o MPM como essa força de bloqueio. Porque realmente o que fica mais é estes últimos anos, percebes? Porque é assim, são 4 anos da CDU, que nós realmente não vimos nada, portanto eles começaram com um discurso a dizer que apanharam uma Câmara falida, sem nada no banco, portanto foi o discurso, e eu estava cá, eu presenciei isso, um discurso do João Barros Duarte a dizer que a Câmara estava falida, portanto o PS deixou a Marinha Grande, o Conselho de Autarquia, numa situação de falência. Hoje somos apelidados, ou até à Cidade de Figueira, como uma das câmaras com o melhor, ajudem-me, em termos financeiros. Pois, temos uma grande capacidade de endividamento e em termos financeiros éramos no ranking. Estávamos no ranking. Somos uma das melhores, sim. Portanto, bem, quem estava tudo devem ter feito muito, depois acabaram por ficar lá só 4 anos. E depois foi a reorganização do partido, daquilo que, naquele terreno de 4 anos, voltar a reorganizar e a colocar outra vez as grandes opções que eram do Partido Socialista, porque havia um seguimento. A Câmara é uma história, não é? Portanto, não venham dizer que cheguei hoje, porque é uma história, isto tem uma continuidade, não é? Portanto, não é porque sai um e entra o outro que os funcionários deixaram de trabalhar de uma maneira e começam a trabalhar de outra. Portanto, há uma história na Câmara, com vários anos, com continuidade de várias obras. E, portanto, aquilo que eu tentei dizer na mensagem é aquilo que é mais visível para nós na atualidade, percebes? Que é, não houve esse seguimento, porque no fundo, nestes últimos 8 anos, houve tantas situações em que os parceiros não estavam como deve ser. Depois não me sinto confortável para isso. Vieram a tirar Então e a prova? tirar Faz-se já aqui ao lado. os pontos de ordem de trabalho de discussão, quando aquilo que deviam fazer era discutir a solução e não. Acabavam por empurrar com a barriga para outra reunião e nunca mais saímos dali. Portanto, eu acho que estes últimos 8 anos... Bruno, mas objetivamente isso impediu em 24 anos o PS de fazer o quê? Objetivamente. Impedir de fazer o intermodal, por exemplo. Mas isso é uma decisão política.
se o Mais MPM não estava de acordo, quer dizer, nós não podemos chegar ao pé do Mais MPM, ou do MPM, com uma pistola apontada à cabeça e dizer assim, não, os senhores têm que votar conforme nós entendemos, obviamente que não. Quer dizer, isso é democracia, como por agora o PS também podia ter uma posição de tudo que fosse para votar, estava contra. Eu estou a dizer, a Marinha não desenvolveu por posições políticas, não por posições que iam prejudicar a Marinha. São posições políticas, são estratégias, é como aquilo que estamos a falar dos memorandos. O memorando é uma defesa da nossa identidade. Não há nada. Não pode passar mais do que isso, nós não ganhamos eleições. Mas, Bruno, eu acho que nos estamos a agarrar, às vezes, para tentar justificar alguma coisa, estamos aqui a pegar em coisas. Eu estava-te a fazer a pergunta, objetivamente, a governação do Partido Socialista teria sido melhor se tivesse feito um intermodal, certo? Estás a dar isso como exemplo. Como por exemplo. Portanto, agora, o intermodal... 4 anos é muito pouco, é evidente que há outras obras. O que eu estou a dizer é que com estas guerras políticas do voto contra, nós perdemos 8 anos de desenvolvimento da Marinha Grande. Percebes? E, portanto, aquilo que aconteceu é que houve uma máquina de propaganda muito bem feita, mas muito bem feita. Atenção que eu não estou a criticar, porque quando se retirava ou quando se criticava que o parecer não estava lá, realmente o parecer não estava correto. Aquilo era argumentativo e aquilo passava, senão não se tirava os pontos da ordem de trabalho para discussão. O que eu estou a dizer é que nós nunca tivemos intenção com esta situação, e quando eu me refiro ao MPM, é que foi várias vezes uma tentativa, foi um bom estudo, fizeram um bom trabalho, parabéns, que foi de obstaculizar tudo o que era o programa do PS. Como vocês sabem, eu acabei por dizer isso, eu estive praticamente 3, 4 anos, 4, 5 anos fora da cidade, portanto, portanto não vou estar aqui, e nesses 4 anos não tive relevo político, nem tenho essa, mas nestes últimos 8 anos, destes últimos 8 anos, ou 6 anos, eu acompanhei e realmente é de ver a maneira ardilosa, como se consegue colocar um ponto de discussão que até podia dar alguma coisa, portanto, podia pôr em prática alguma situação para a Marinha, ser colocada para trás várias vezes. Podem-me dizer que realmente o trabalho não está a ser bem feito. Isso eu não estava na Câmara, não tenho que estar a defender quem está na Câmara para fazer esse trabalho, mas houve muita intenção, foi bem estudado, foi bem feito, foi bem trabalhado essa parte política. E o PS não teve essa capacidade de defesa que deveria ter tido para defender as suas grandes opções do plano. Começando a olhar agora um bocadinho mais para a frente, se conseguirmos, é normal que as conversas vão sendo cruzadas. Nós temos aqui um problema, entre aspas, de contexto, que é, e já informámos no início, que nós, quando estamos a gravar, ainda não tivemos a oportunidade de assistir à tua apresentação de campanha. Sim. De qualquer maneira, temos alguma documentação que tu partilhas connosco, mas certamente que daqui até à apresentação irás passar outro tipo de informação, certo, absoluta no dia da apresentação. E também já percebemos por esta primeira grande parte da nossa conversa que há algumas coisas que não estão no plano, mas que se percebem agora que são os teus caminhos e as tuas opções. No entanto, olhando para o documento propriamente dito, portanto, sem ver esta primeira parte, eu retiro aqui um parágrafo que diz assim: pelo que depender de mim, iremos ser capazes de ouvir todos aqueles que de experiência feita no passado recente nos podem trazer matéria de reflexão, princípios e orientações que nos ajudarão a todos a definir uma estratégia há 10 anos. Isto faz lembrar outra vez aqui um bocadinho a última campanha, ou seja, esta questão de reforçar outra vez a necessidade da estratégia há 10 anos, mas na realidade não apresentar nenhuma linha orientadora dessa estratégia, não podemos, ou não podes cair outra vez no mesmo desafio que é vou-me candidatar a Presidente da Conselhia, provavelmente depois vou-me candidatar ou vou ter alguém para me candidatar à autarquia e depois de estar na Câmara é que vou procurar a estratégia há 10 anos. Não podemos estar aqui a adiar aqui um problema, porque é a sensação que dá. Apesar de, como eu disse agora, no princípio da questão, já percebi ao longo desta primeira parte que há algumas linhas ou algumas opções políticas que tu recuperas do passado recente e que elevas, que te acompanha. Queres aproveitar esta pequena provocação para dizer quais são as tuas restantes linhas ou outras linhas
que fazem com que que sejas uma opção válida, como é lógico. Deixa-me clarificar aqui uma situação. Eu não me candidato a presidente da Conselhia do Partido Socialista para ter algum acesso ao poder autárquico. Ok? Nem sou funcionário, nem sou nenhum funcionário público com direito ao emprego para toda a vida, ao qual poderia voltar ao fim de 1, 2, 3 mandatos. Eu tenho uma empresa, é minha, vivo do meu trabalho e eu quero continuar a ter a minha dedicação que faço aos meus filhos e à minha família. Porque eu acho que no Conselho há pessoas muito mais aptas e muito mais bem preparadas do que eu para o exercício autárquico. Eu só me estou a candidatar para liderar o partido com o grande objetivo da criação de equipas de trabalho. Era uma das minhas ideias de 2018. Eu falei nelas várias vezes. E isto saiu da minha cabeça. Há quem as use. Ainda bem, quer dizer que eu tenho boas ideias. Mas isto saiu tudo da minha cabeça. Que eu consigo explicar de olhos fechados sem ler. Porque foram sempre as minhas ideias, dentro do partido, em que se criar equipas de trabalho, com pessoas que estejam ligadas às áreas que têm que ser, como saúde, educação, desporto, associativismo, economia sustentável, economia social, acessibilidades, o acompanhamento da parte do orçamento, porque nós temos na minha equipe... Eu percebo o que estás a dizer, mas repara naquilo que eu estava a perguntar, ou seja... Juristas, médicos, tenho pessoas ligadas, professores, tenho pessoas ligadas à comissão administrativa dos agrupamentos. Bruno, desculpa. É isso que eu quero, é agregar estes conhecimentos em cada área, em cada área e criar equipas. Eu, no fundo, sou aquele que vou liderar, mas quero descentralizar poderes. É isso que o partido tem que fazer, de uma vez por todas. É descentralizar. Quando for preciso falar da saúde, vão pessoas ligadas à saúde falar sobre isso. Porque estão ligadas ao partido e não têm vergonha de ser do Partido Socialista. Quando for preciso falar sobre a educação, vão pessoas ligadas à educação. E sabe o que é que vai acontecer no meio disto tudo? Que nunca foi feito por nenhum partido, principalmente da conselheiros. É que ao fim de 3 anos, nós vamos ter pessoas interessadas em fazer parte da lista do PS, motivadíssimas porque fizeram parte do trabalho. Vamos ter um programa eleitoral que vai ser discutido e quando se lá colocar é porque nós já vimos que há validade para ele ser executado. Onde nós já conseguimos, porque temos contabilistas e temos financeiros, gestão financeira connosco, em que podemos até ver o impacto financeiro que pode ter durante a Câmara, porque estas perguntas vão ser feitas na altura das autárquicas. Vão ser feitas, mas estejam descansados. Eu não sou candidato à Câmara, eu não sou candidato a nenhum órgão autárquico, a não ser, por exemplo, a Assembleia Municipal, onde eu já fui também. Eu, pela parte do toque, eu fico mais descansado, porque assim tenho o caminho aberto para cumprir os meus objetivos. Muito válida para isso, sabes disso? Sim, eu sempre, isso nunca escondi, tenho a ambição de ser o primeiro presidente da Junta da Comeira. Assim, eu vivo no... Assim, eu vivo ao número de anos suficientes para que... E eu estarei cá para te apoiar, se a Comeira venha a ter uma junta de freguesia. Mas eu estou a perceber, aliás, eu para mim, esta conversa, embora às vezes os caminhos aqui se estejam a cruzar um bocadinho, isto pareça assim um bocadinho, uma conversa um bocadinho onde a anarquia está a imperar, mas eu sinceramente, para mim, há aqui 4 ou 5 questões que estão a ficar perfeitamente claras. E uma delas tem a ver com isto, e eu queria só pedir que tu confirmasses se eu estou a perceber bem. Ou seja, tu queres ser um líder para coordenar, mas à partida tu não tens propriamente aquilo que é um projeto, quer para a cidade, tens um projeto para o partido, que é sobretudo juntar as pessoas à volta de uma determinada, da ideologia socialista, dos princípios do Partido Socialista, e portanto queres juntar essas pessoas todas, que essas pessoas possam refletir e produzir pensamento que depois produza a tal estratégia, e portanto o teu papel vai limitar-se a isso, não és propriamente o líder ideólogo, digamos assim. Eu sou o líder do trabalho.
Porque líderes ideólogos nós já tivemos muitos. E temos os resultados que temos. Olha, eu por acaso penso ao contrário de que acho que ideólogos temos muito poucos. Muitos. E acho que a Marinha... Não, temos muito poucos e acho que a Marinha está... Filipe, eu penso que tu vais concordar comigo. Não é fácil eu concordar com alguém, digo já. Não, eu nunca consegui. Vamos tirar as siglas e vamos dizer o que é que nós gostaríamos de ter em termos de um partido democrático. Queríamos ter um conjunto de ideólogos que falam muito bem, têm um grande projeto, mas depois chegam lá e não fazem nada? Ou preferes alguém que diga assim, o partido caiu no chão, o partido neste momento perdeu as eleições, portanto o programa que sufragou não passou, se calhar estamos a precisar de um programa novo, estamos a precisar de gente nova, estamos a precisar de ideias novas e para isso precisamos de um trabalho novo. E, portanto, o que eu me comprometo durante 2 anos, não são 4, são 2 anos. Mas agora estás a assumir implicitamente que afinal as coisas não correram todas assim tão bem quanto isso. Não foi só uma questão de oferecer. Eu já tinha assumido que tinha. Não, é que tu voltas a dizer o mesmo. Que houve aqui muita obstaculização e houve aqui muito grão na engrenagem. Mas pronto, desculpa lá. Que estava a ser feito, que estava a ser feito agora. O resultado é um facto, não é? Portanto, passou muito bem a campanha de que realmente nada funcionava. Mas agora é uma campanha que agora também é fácil nós dizermos que nada está a funcionar, percebem? Porque quem está a liderar leva sempre colonos, esteja ou não esteja. Agora eu pergunto, então quem criticava está a fazer o trabalho? Eu penso que não. É a minha opinião também. Mas eu penso que ao fim de 1 ano não há tempo para dar mais tempo. A Câmara são 4 anos de mandato. Quantos anos vamos ter que esperar por uma equipa que consiga fazer as coisas? Ou cada vez que entram tem que estar a organizar e a pôr mais gente a trabalhar na Câmara até que algum lado de resultado? Não pode ser assim. Nós temos que ser pragmáticos e quando entramos para a Câmara, aí sim, quando entramos para um programa da Câmara, temos que levar bem a lição estudada. Agora, num partido, como é que nós podemos estar a pedir a uma pessoa que se candidata para presidir um partido que tenha um projeto para a Marinha Grande? Eu não sou candidato à Câmara. Eu sou candidato para falar com o Zé Pedreiro ou com o João Trolha, que pertence à comissão, que pertence ao militante, e que eu lhe possa apertar a mão e que eu o trate como deve ser, que eu lhe diga bom dia, boa tarde, boa noite, que eu o traga para o partido, que eu coloque, que nós coloquemos e ilustramos o partido com fotografias místicas, transmitindo aos mais novos a mística de ser, ou da ideologia, ou de transmitirmos melhor a mensagem às pessoas, e o trabalho faz-se lá dentro. Como é que eu posso vir já com uma ideia? Quer dizer, eu tinha que impor a minha ideia a uma equipa. Não, a equipa tem muita maneira de pensar. O que eu quero é exatamente isto. Criar equipas de trabalho. Criando equipas de trabalho, vamos criar debates. Criando debates, vamos criar eventos. Criando eventos, podemos criar convenções. E sem este trabalho de debate, chamar o partido vai acabar. Vejam como está a perder, a militância está-se a perder. Ainda há bem pouco tempo, houve uma reportagem, eu vi num jornal, estava a ver uma reportagem sobre a militância. Nós, neste momento, estamos com 3% da população. 3% da população é militante. Sabem porquê? Exatamente por isso. Estamos sempre à espera dos ideólogos. Aqueles que pensam muito e falam muito bem, mas depois dentro dos partidos não funciona nada. Olha, Bruno, o tempo passa e nós temos que passar aqui ainda por alguns temas que eu gostava de esclarecer. Penso que são temas mais rápidos e mais simples. Mais simples, se calhar, não são assim tanto, mas são mais rápidos. Uma das coisas que eu reparei no teu memorando também foi o destaque que tu deste aqui à problemática da água e do preço da água. Achei curioso apenas porque, apesar de, aliás, já foi aqui discutido aqui noutros momentos, até na altura das eleições, com todos os candidatos, mas achei curioso porque tu não objetivas muito no teu memorando muitos dos temas, ou seja, falas da perspectiva que falaste agora, portanto, e já percebemos que é coerente, mas neste caso tu falas nisso, ou seja, destacas a questão do alerta para o preço que as pessoas podem ou não pagar pelo preço da água. Há alguma razão objetiva para isso? E isso, talvez, como é a minha emoção, como é o meu princípio, é uma preocupação que eu tenho. Aí já é uma coisa pessoal minha, e que eu acho penso eu, que o problema da água é o que vai ser um dos temas que vai agudizar mais os problemas mundiais. A falta de água. Nós já estamos a ver que isso já está a acontecer. Agora, para me contradizer, até começou a chover e tudo, para dizer agora está aí mais água, até está a chover. Portanto,
aquilo que eu disse agora, mas ele está a dizer que vai haver problemas com a água, tens mas não se chove o suficiente. Nós vemos as barragens a bater o limite, o mínimo dos mínimos dos mínimos. Como nós sabemos, nós temos alguns rios que nascem em Portugal, mas temos outros que não nascem e, portanto, estamos limitados também, isto também nos transcende a nós e transcende-me a mim também, a que elas sejam depois bloqueadas para chegar aos sítios onde devem chegar a Portugal, porque vai fazer parte, e eu penso que é tipo um repto que eu estou a deixar, uma preocupação para o futuro. Tem a ver com questões ambientais. Tem a ver com questões de sustentabilidade ambiental, também tem a ver com isso. Exatamente. E esse vai ser uma das nossas equipas, vai estar baseado na sustentabilidade ambiental. É muito importante nós pensarmos nisso, porque vai ser um dos grandes problemas neste futuro muito recente, muito rapidamente. Mais rápido que aquilo que e agora é uma opinião minha, mais rápido que aquilo que eu imaginava que ia acontecer, e já estamos a ver, pelo preço do gás, pelo preço dos combustíveis, e preparem-se, porque a seguir é a água, não é? Ganhando estas eleições internas no PS, já percebemos que não assumes um papel como futuro candidato, mas certamente como parte também que vai procurar esse candidato. Tens alguma ideia de um perfil daquilo que é o candidato ideal para o nosso concelho? Não fosse eu filho de quem sou, portanto eu tenho um bom exemplo daquilo que eu acho que deve ser, que é o político que arrisca, que não tem medo de pôr o pescoço no cepo. O que é que eu quero dizer com isto? Que as pessoas não entendem. É claro que quando vamos para a Câmara, senão não precisávamos dos políticos, quando vamos para a Câmara temos uma série de burocracias e série de regras administrativas que temos que cumprir, certo? Mas nós levamos um programa eleitoral e temos que fazer. E aquilo que eu constato, e atenção que é através, eu estou há longos anos nisto, e portanto já me passou muitas histórias autárquicas em minha casa e portanto eu já bebi de muita informação. E não é a formação de agora, eu ao longo tenho 49 anos e portanto já ando nestas leads desde os meus 18 anos, não só no PS, como vocês sabem, e noutras situações, que é a decisão política. Eu vejo muita gente agarrar-se na decisão administrativa, na decisão jurídica. Então porquê que é preciso os políticos? Os políticos estão lá para resolver, os políticos estão lá para decidir, e às vezes a decisão não é fácil. Também não estou a pedir para fazer ilegalidades. A ideia que eu tenho são presidentes que, quando dizem que é para fazer, de certeza absoluta, que forem resilientes, que forem insistentes, o próprio jurídico vai arranjar uma forma de dizer, ok, eu tinha dito por este lado não, mas por este podemos ir. E eu vou-vos dizer, eu, na altura, eu bebia muita informação em casa e sei de situações que eram colocadas na altura do executivo, do Alvarofe, em que se chegava ao jurista e dizia isto não é possível. E havia um ou dois murros na mesa, que a mesa não dói, em que dizia-se, não senhora, isto está no nosso programa, é a intenção de fazê-lo, temos que fazer, temos que arranjar uma alternativa. E ninguém foi preso. E foi feito. Foram 12 anos em que nós vimos a nossa Marinha Grande a crescer, a ver pessoas de Leiria a quererem vir a dizer que o melhor que a Leiria era a estrada para a Marinha Grande, e nós, se calhar, hoje temos pessoas a dizer que o melhor que a Marinha Grande tem é a estrada para a Leiria. Nós queremos inverter isto novamente e começar a dizer, pós de Leiria, dizerem a estrada, o que Leiria tem melhor é a estrada para a Marinha Grande, porque isso já aconteceu e nós podemos voltar a fazê-lo. Mas tu não achas que a formação política também é importante no perfil dos candidatos? Claro que é. Claro, nós temos agora Não, é assim, como tu estavas a centrar, a focar a tua político, a questão do perfil na pessoa que insiste com alguém para corresponder àquilo que são as expectativas daquilo que pretende fazer, se esgota aí o perfil dos candidatos, das pessoas que podem assumir a liderança de uma autarquia. Aliás, nunca se esgota, não é, Filipe? Nunca se esgota, não é? Toda a gente... Aliás, eu se calhar posso fazer a pergunta até de outra maneira. Tu reconheces nas pessoas que estão a representar o Partido Socialista neste momento que têm aí o perfil adequado para estarem na função em que estão?
Depende. Depende porque, vamos lá ver, quando tu traças um perfil, e eu na minha cabeça, porque eu gosto muito de discutir isto com as pessoas, e aquilo que nós estamos a discutir, ainda bem que nós estamos a conversar, e é uma mera conversa, que é o seguinte: nós, se queremos dar seguimento a uma carta estratégica, não podemos escolher pessoas com uma idade muito avançada. Devemos escolher algumas, é logo um perfil, é a geração, a idade. A idade é muito importante. Se colocarmos uma pessoa com uma certa idade... Estás a excluir os reformados. Estou a excluir todos os reformados. Porquê? Porque eles podem ser um conselho consultivo, eles podem nos ajudar, mas não podem estagnar o partido, porque o partido precisa de dinâmica, precisa de gente com ideias novas, com vontade, em termos de carreira, a querer ainda dar mais à sociedade. E eu penso que isso temos que escolher a geração. Na minha ideia, isto é uma ideia minha, isto tem sido discutido, eu falo isto abertamente até dentro do partido. A geração entre os 40 e os 55, e aqui já no headline, devia ser aqui que devia ser... Já estás fora, Filipe, eu estou dentro. Não, atenção que eu digo 55, não estou a escolher. 55 e picos. Eu estou a dizer, para darmos continuidade a um trabalho de 10 a 15 anos, não é? Temos que pensar que a pessoa que está a começar com 60, não é? Vai acabar esse projeto com 70 e tal anos. Claro, já não vai seguir. O que é que vai acontecer? Vai cortar aqui o seguimento do pensamento. Se nós tivermos uma carta estratégica, queremos que alguém faça esse seguimento dentro, vai havendo sempre a dinâmica, vai entrando, vai saindo pessoas. Nós temos Assembleia de Freguesias, temos Assembleias Municipais, temos executivos da Câmara, não é? E, portanto, sim, há muitos cargos. Nada disto. Agora, em termos de liderança, não haja dúvida que se tivermos sucesso, eu vou falar, vocês sabem que eu sempre defendi isso, foi dos executivos que mais fez para a Marinha Grande e que pôs a Marinha Grande, não só em termos nacionais como internacionais, pôs a Marinha Grande a ser falado. E, portanto, que foi entre 93 e 2004. É a minha opinião, minha convicção, só com uma liderança do mesmo presidente é que isso era possível. E atenção que eu não estou a matar outras oportunidades. Acho que aqui deve haver, se as pessoas estão disponíveis, se têm capacidade, se têm são pragmáticas, se têm o perfil, porquê que eu hei de estar a mudar? Só se eu tiver uma intenção, as tais agendas próprias, é que eu quero ser, mesmo que eu saiba que sou mais incompetente que o outro. Mas isso já são as tais situações que os partidos têm que resolver. E há coisas que eu também quero resolver no meu partido. Vou aproveitar. Eles gostarem de ir ao partido e os perfis vão ser encontrados. Vou aproveitar essa tua deixa também para te fazer outra questão que tem a ver, nós ainda não temos conhecimento da tua lista ou de algumas pessoas que fazem parte da tua lista. Não sei se queres aproveitar este bocadinho para divulgar aqui alguns nomes, nomeadamente se calhar esses nomes com essas idades, porque aquilo que nós temos visto, tu tens falado aqui muito do passado e do passado dos pesos pesados do partido. Não sei se queres deixar aqui também mais alguns nomes, sim, se calhar... Vou dizer só alguns que estão aqui. Sim, claro, não é... Olha, por exemplo, tenho aqui o Luís Adriano Toscano, penso que deve ser da idade, perto da idade do Filipe, não sei se jogaram os dois no Maranhense, não, mas o Toscano foi sempre uma pessoa ligada ao Partido Socialista, mas sempre por fora, e eu fui falando com ele e as ideias dele eram muito consistentes, eram válidas, tinham conteúdo, e isso foi sempre uma coisa que me interessou, falar com pessoas que tinham conteúdo político e, principalmente, no meu interesse, conteúdo político socialista. Temos a Cláudia Fabiana, que também é nova, continua, não porque que esta coisa de como é que é fazer ruptura com o passado? Qual o passado? A Fabiana é mais nova que eu, tem toda a vontade, é política, tem experiência, deve continuar. Temos o Ilídio Carlos da Moita, também é novo, é um bocadinho mais velho que eu, mas também está neste. Temos a Ana Laura, temos o Jorge Miguel Oliveira Silva, que é dono da Cedlon, por exemplo, que eu conheci no ISDOM, quando eu estive a tirar recursos humanos, em que ele, com 27 anos, eu perguntei-lhe a idade, ele disse-me o nome, e eu perguntei-lhe, mas que idade é que tu tens? Porque com 27 anos mostrou muita maturidade a falar, muita consistência, não falava só por falar, tinha consistência no seu conteúdo. Tenho a Cristina Simões,
tenho o Paulo Grangeiro, tenho a Carla Santana, tenho a Ana Sofia Pereira, que pertence hoje à Comissão de Administração, à Comissão Administrativa do agrupamento, o Cesário, tenho o Bruno Neto Coelho Santos, que foi até há bem pouco tempo o responsável pela parte financeira da Vangeste, tenho o Pedro Cunha, tenho aqui o Diogo Batalha, que é da Vieira, um rapaz jovem. Portanto, como vocês veem, eu aqui na minha lista tenho uma série de elementos acima dos 150 mil número de militantes, isto é, está acima do número 150 mil, porque a ideia é exatamente esta. Não está cá ninguém, que eu saiba, deixem-me ver, que é para não estar a dizer nenhuma asneira, com 66 anos. Não tenho nada contra, mas a renovação tinha que ser feita. E era desta maneira. Como veem, disse vários nomes, a maior parte não fazem parte da comissão política anterior, mas foram colocados aqui, e foram horas de sono que eu perdi, porque não estão aqui por acaso. Estão aqui porque eu posso tirar proveito, quando digo eu, o PS, das suas validades para fazer o melhor programa eleitoral para 2025. Porque antes de escolhermos as pessoas, devíamos ter um programa que as pessoas iam gostar de fazer. E isso só com equipas de trabalho. E depois a seguir vem o programa, não tenho dúvidas nenhumas, e o perfil também vem. Bruno, há pessoas que nós ao longo dos últimos tempos temos visto a acompanharem-te e que agora são apresentados na outra lista. Tu vês isto de forma tranquila ou há aqui alguma ruptura com as ideias? É a democracia, meus caros, é a democracia. Sim, claro. Estas coisas, nós temos que levar isto. Eu fui um democrata. Nunca, aliás, há 4 anos, eu falava com as pessoas com muita dificuldade em ter apoios e perdi por um voto, sozinho, praticamente sozinho. Dava-me o gozo que me deu gozo, no bom nome de gozo, de falar com as pessoas. Havia pessoas que tinham necessidade de falar de política, porque ninguém lhes falava nada. E se calhar foi isso que eu também as cativei na altura a irem votar. Agora, as pessoas que me acompanhavam, isso deixa-me perguntar a elas porque é que me deixaram de acompanhar. Mas só, Bruno, vamos... Eu estou, é assim, podem dizer assim, bem, estamos a ver pessoas na tua lista que se calhar jamais alguém pensava estar na minha lista. É evidente, sabem porquê? Porque isto é que é a união, isto é que é a convergência. Eu trato todos por igual, mas ninguém é obrigado a votar sempre na mesma pessoa. Olha, aproveitando aí a tua deixa e até falando aqui do day after, vamos os 2 cenários, o melhor dos cenários tu ganhas, contas com toda a gente, presumo. Sim, sempre. E se perderes, podem contar contigo. Podem contar comigo, como o Nelson Araújo pode contar comigo sempre. Sempre que me pediu ajuda, sempre que quis conversar comigo, eu estive sempre disponível para falar com ele. Já sabes porque é que ele te retirou a confiança política ou ainda não descobriste? Sei. Mas fica para mim. Sim, senhor. Querias uma manchete para sair no jornal amanhã, não é? É verdade. Senhora, olha, isto é um instante, nós aqui esticamos um bocadinho e mesmo assim ficou muita coisa para perguntar, mas eu gostava de te dar aqui uns minutinhos para poderes, de alguma forma, poderes também falar com os militantes do PS que possam querer votar em ti, ou dares aqui algumas razões para que eles votem em ti, para além daquelas todas que já falaste nesta hora e meia, sensivelmente. Mas algum tema também que nós não tenhamos passado por ele e tu sintas que seja importante reforçar. Vou estar aqui 2 minutos de forma tranquila. Há algumas mensagens que eu quero passar, porque se há coisas que eu não gosto, é de assassinatos de caráter, que eu não os faço. E, portanto, eu não os faço, nunca fiz. Eu, como vocês veem, eu estou aqui para falar na minha ideia. A minha ideia, vou deixar que sejam os militantes a escolher essa situação. Portanto, eu não tenho que ser, e esta ideia que transformaram o Partido Socialista, em que o presidente da Conselhia tem que ser um possível presidente, isso devia de acabar de uma vez por todas, porque tivemos muito maus exemplos disso. Isto é, correu sempre mal quando foi assim. Sempre que houve esse oportunismo, isto correu mal. Vejam, 2004, 2005, isto correu mal. Nós não temos que fazer. Nós temos que fazer uma coisa. O partido precisa de ir buscar os militantes que se afastaram ao longo do tempo por não lhes darem a importância que eles acharam que deviam ter. Mas quem somos nós que devemos lhe tirar essa importância? E, portanto,
há coisas que eu gosto que fique pelo menos a ideia principal daquilo que eu sou e daquilo que eu pretendo. E há coisas que eu não prescindo na minha vida, que é, eu não me candidato para me perfilar ao acesso ao poder autárquico. Ponto final. Okay? Segundo, não sou funcionário público, né, que dá esta possibilidade de estar 1, 2, 3 mandatos na Câmara e depois voltar a trabalhar. Portanto, eu não tenho esse perfil. Eu tenho uma empresa. A minha prioridade é a minha empresa. É ela que me permite manter a minha vida e apoiar os meus filhos. Ok? E o nosso conselho, eu já disse que o Filipe, se quer se candidatar à Junta de Freguesia da Comeira, tem o meu apoio porque tem muitas capacidades para isso. E, portanto, eu sei já não tenho a idade, quase. Eu sei que há pessoas, o partido está reunido com várias pessoas com muitas capacidades e com aptas para o serviço. Aquilo que eu gosto é de fazer política. Eu gosto do Partido Socialista. Eu sou socialista. É um enorme prazer ir a uma comissão, a um congresso nacional, a um congresso, mas não é para tirar selfies. É para ouvir, é para beber da informação, é para crescer em termos de sabedoria política. Mais nada. Não é para estar lá ao lado e perguntar que carga é que eu vou ter no dia a seguir. Nunca o fiz. Tive o meu pai vice-presidente da Câmara durante 12 anos, nunca tive um cargo político, nem nunca lhe o pedi. Não me candidato contra ninguém, pretendo unir, agregar e recuperar a participação de todos os que se afastaram. Foi aquilo que eu vos disse. Isso é fundamental. Quero criar grupos de trabalho. Isto é da minha cabeça desde 2018, sempre disse. Quero criar grupos de trabalho por temas especializados, desafiando os melhores e mais capazes a construir uma verdadeira estratégia de desenvolvimento para o Conselho. Isto é que é mais importante que as pessoas. Primeiro, trabalho. E depois é que vem os perfis. Quero dar um sinal claro de respeito aos nossos melhores, criando na sede uma galeria fotográfica de todos os nossos 6 presidentes da Câmara, desde Artur Neto Barros, preservando a memória futura da sua obra. Ninguém fala no Artur Neto Barros. Só que sabe falar é que tem estratégia para a cidade. Mas eu falo nos históricos, falo naquilo que é a história. O legado histórico, estou eu aqui a falar. Candidato-me a liderar a Conselhia, porque quero fazer parte da equipa que nos irá preparar para regressar à liderança da Câmara Municipal em 2025. Esse é o meu grande objetivo. Criar alicerces, estrutura, para que nós possamos ter um bom alicerce de trabalho para poder cativar o eleitorado, a população e o eleitorado. Vivi no tempo em que preferiam comprar casa e viver no nosso concelho e não quero voltar a ouvir agora os quadros jovens que vêm trabalhar para cá dizerem que o melhor que a Marinha tem é a estrada para Leiria. Isso também tem que acabar. Eu estive cá quando as pessoas de Leiria e tinha clientes que diziam: epá, eu fui com a minha filha à cerca. É que quem me dera que Leiria tivesse um parque como vocês têm da cerca. Hoje, deixámos-nos ser ultrapassados. É claro que o PS tem as suas responsabilidades, mas também o PS não geria tudo sozinho e não tem uma maioria absoluta desde 97. Precisamos recuperar o complexo da piscina de São Pedro Moel, também ninguém fala com isso. É preciso voltar a termos animação noturna em São Pedro. Precisamos de reconverter o pavilhão da FAI multiusos. Isso é um programa eleitoral, Bruno. Isso é um programa eleitoral. Isso é um programa eleitoral, já não é? Eu quero dizer que isto são pontos que nós ninguém fala e nós temos. Está feito. Só falta de pensar o que é preciso fazer. Rebativas para grandes eventos esportivos, culturais e económicos, mas também para grandes concertos. Aquilo que eu já estava a falar, o Parque Municipal de Exposições foi feito para exposições, não foi para cebolas e batatas. Desculpem lá, esta é a minha opinião e vai continuar a ser. E precisamos dinamizar o centro tradicional com um polo de atração de população, apoiando bares, restaurantes e exercer a sua atividade. Mas para isto já são algumas ideias que nós precisamos para a cidade, para a reabilitar, para a dinamizar. Mas já estás a condicionar os grupos de trabalho. Pá. Pois estás. Mas isto é o condicionar bom. Se o fizerem, estão no bom caminho e é isto que a população quer. E eu digo uma coisa, uma vez disse isso aos meus filhos, estava em brincadeira e disse assim: o papá, há uma coisa que tem, eles sabem que eu estou na política, eu achei piada, o Martim disse estar preocupado que camisa é que vai usar na apresentação. Pá, não me interessa se camisa, esta que tens aí, pá, isso não interessa nada, não é essa parte vai dada eu não a tenho. Mas eu estava a dizer até para um amigo meu, estava a falar com os meus filhos, que é, eu não estou atrás a minha ambição não é política em termos de cargos. A minha ambição é um dia, quando andar de andarilho, com cada filho do meu lado,
poder olhar para uma piscina e dizer assim, estão a ver esta piscina? O pai ajudou. Estão a ver este patinódromo? O pai ajudou. Estão a ver este mercado? O pai ajudou. E é esta a minha ambição, é um dia eu poder envelhecer e saber que contribuí para o desenvolvimento económico e social da minha cidade. É a única coisa que eu quero. De resto, é que fica, há muita gente com muitos cargos e com muitas habilitações e muitos canutos, sujeitos aí e muita vaidade a falar, deixem esses cargos para eles. Mas o trabalho eu quero fazer e eu sei que tenho competência para fazer. Bruno, vamos terminar desta forma. Acho que é uma boa forma de terminar. Voltar-te a agradecer a tua disponibilidade. Eu que agradeço. Acho que foi esclarecedor também da minha parte. Espero que também tenha sido para o Filipe. Filipe, estás perfeitamente confortável com estes esclarecimentos, penso eu, não é? Não, agradecer então. Não, era aquilo que eu estava a dizer há bocadinho. A conversa fluiu, embora às vezes assim de uma forma um bocadinho anárquica, mas de qualquer das maneiras, para mim há 4 ou 5 questões que ficaram perfeitamente claras e portanto eu acho que a conversa acabou no fundo por ser esclarecedora desse ponto de vista. Sim, senhora, muito obrigado então. Vamos ter também depois a oportunidade... que tenha-vos esclarecido e que este programa, de uma vez por todas, clarifique as pessoas. Que nós, quando estamos na política, nem todos têm uma ambição de usurpar lugares políticos, de estar em lugares que sejam remunerados em termos políticos. Que há pessoas boas, há pessoas que querem estar na política pelo seu bem social, por amor à terra, por amor ideológico até, por alguma paixão. A mim já me chamaram romântico. És um romântico, é o romantismo, acreditas que isso é possível? Deixem-me acreditar, porque no dia que eu deixar de acreditar que a política pode ser exercida desta maneira, e só é exercida da maneira do poder, do saltar por cima dos outros, do espezinhar, para atingir alguns fins, como Presidente de Câmara ou Vereador, então eu retiro-me da política, porque aí deixa de ser uma política romântica e passa a ser uma política de oportunistas. Bruno, agora é mesmo. Muito obrigado a todos. Cá estaremos também para ter a oportunidade de falar com Fátima Cardoso, a outra candidata à Conselhia do Partido Socialista. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Então ao próximo programa. Obrigado. Eu tenho até um amigo rife que comprou um elevador só para fazer uma boutique. Antes fora nada, tá tudo ou nada. Antes fora nada. Então e a prova? A prova? Faz-se já aqui ao lado. Nossos comerciais, por favor.